Nessa manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento que me veio ao coração enquanto a aula da Yeshivá acontecia. Durante um determinado momento da aula, a gente começou a falar de um texto e aquilo queimou meu coração e eu entendi que para esses dias em que nós estamos, esta é uma palavra de encorajamento. E creio, de libertação, daquilo que porventura reste ainda, daquilo que porventura ainda persista em nos prender, no que diz respeito à coragem de proclamarmos o Evangelho em todo o lugar, a partir da verdade que recebemos de Jesus Cristo. Então essa é uma palavra de encorajamento à nossa família, para a responsabilidade de pregarmos o Evangelho em todo lugar, em todo tempo. E creio que o espírito que esta palavra deseja gerar em nós é um espírito de coragem, que persista em qualquer circunstância a perseguir o objetivo de fazer o nome do Senhor conhecido em todas as nações. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Diz assim a Escritura, nós vamos ler só o 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A primeira leitura que quero fazer com os irmãos é essa. Quero que os irmãos guardem esse cenário. Aquele dia é o dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. Eles estão trancados em uma casa. Jesus entra no meio deles e diz: paz seja convosco. Segundo o texto, Atos capítulo 2. Verso 1 ao verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outra casa, mas esta casa, de repente, vem do céu um som forte, poderoso, como de um vento impetuoso, e o som enche todos os que estão na casa. Segunda casa. Agora eu quero ir a uma terceira casa com vocês. Atos 28. Versículo de número 30 e 31. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na própria casa que alugara, onde recebia todos
os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos aqui 3 cenários. Nós temos aqui 3 ocasiões. Nós temos aqui 3 realidades, todas vividas em meio a uma casa. E é interessante pensar que casas são ambientes onde culturas são geradas, transmitidas, onde culturas são forjadas. Uma casa é um lugar de segurança para a maioria dos seres humanos. É onde identidade é deformada ou formada. É onde legado é transmitido, seja bom ou ruim. Casa fala de cultura. E nós temos os discípulos aqui, em 3 momentos diferentes de sua história. Paulo, por fim, representa esses discípulos na leitura que fizemos por último. E os 3 estágios da história desses discípulos mostram para nós que o chamado da igreja não foi para se fechar no medo, mas para se abrir corajosamente, a qualquer custo, em qualquer circunstância, ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, as outras 2 casas, eu só quero tocar nelas ao longo dessa mensagem. Eu quero me ater a essa terceira casa, porque essa terceira casa é a cena que Lucas escolhe para descrever como modelo de encorajamento para nós em todos os tempos e épocas. Por que eu estou dizendo isso para você? Os discípulos nos dias de Lucas, não eram somente os discípulos que andaram com Jesus pela Galiléia ou Judéia, já eram novos discípulos que haviam sido ganhos pela pregação do evangelho, que nós inclusive testemunhamos em Atos. Lucas escreve o seu evangelho depois de 70 depois de Cristo, podemos considerar essa datação. Já é um período de perseguição. Inclusive muitos dos apóstolos testemunhais estavam mortos. Portanto, nós temos novos discípulos caminhando com irmãos que testemunharam coisas sobrenaturais de Jesus, que inclusive viram o medo ser vencido pela presença, e não só isso, ver o medo ser humilhado pela presença outra vez. Uma vez Jesus entre, outra vez Jesus dentro, por meio do Espírito Santo. Na primeira vez que Jesus bota o medo para fora, Jesus entra no lugar que eles haviam fechado. No segundo momento que Jesus os coloca para fora, o faz pelo Espírito Santo, quando vindo sobre eles, definitivamente os enche de uma coragem que nunca mais os faria voltar para dentro de casas e se trancarem com medo. Mas nos dias de Lucas, o evangelista tem uma responsabilidade: encorajar irmãos que estão pressionados pela perseguição e que por causa do medo estão pensando em voltar para aquele lugarzinho de João capítulo 19. Um lugar seguro da pressão ou do martírio que poderia lhes acometer. Lucas escreve para gente que está sob pressão, gente que está sob perseguição. Uma realidade que nós não conhecemos, a perseguição pelo evangelho nesse nível. Porém, uma coisa serve para nós como lição, e é isso que eu quero trazer como ênfase nessa manhã. Lucas escreve sua obra Lucas Atos de forma muito intencional para transmitir para os irmãos da época a seguinte mensagem: em qualquer circunstância que vocês estejam vivendo, seja uma situação de pressão
ou uma situação de bonança, não se esqueçam, o Espírito de Deus está sobre vocês. Preguem o Evangelho. E aí por isso, meus irmãos, Atos capítulo de número 28, nos versos 30 e 31, descrevem Paulo numa casa alugada, recebendo os irmãos para ensinar e pregar. Do jeito que você lê aqui, parece que Paulo estava de férias, na beira de uma praia, de bermuda, chamando a galera para passar numa festinha. Só tem uma coisa, Paulo estava preso. Paulo estava em prisão domiciliar. Mas o que me chama a atenção é que Lucas não está preocupado em descrever o quanto de liberdade Paulo havia deixado de ter. Lucas não está preocupado em contar o quanto de humilhação Paulo haveria de passar, porque essa é a sua primeira prisão, ainda haverá uma outra, muito mais densa, muito mais sombria. Lucas não está contando a história de como as coisas começaram a ganhar contornos sombrios, porque ele não está escrevendo uma epístola de terror, ele não está escrevendo um documento apavorizante, ele não está proclamando uma má notícia. O seu evangelho é uma mensagem de esperança, por isso ele escolhe esse cenário para trazer para nós uma mensagem. Quem ouvia, sabia, mas Paulo não está preso? Só que para Lucas, Paulo está sem impedimento algum. Por isso o tema da minha mensagem nessa manhã é sem impedimento algum. É sobre isso que eu quero falar. Paulo é descrito como um mensageiro intrépido e sem impedimento algum, mesmo estando preso. Uma pessoa presa, mesmo que em prisão domiciliar, tem impedimentos, pessoal? Na prática, sim ou não? Ela tem impedimentos. Lucas não está descrevendo, portanto, a situação externa, repito, porque ele não está focado em trabalhar circunstâncias. Lucas está trabalhando o homem interior, que precisa ser o exemplo da comunidade que está sob perseguição. Olhem para Paulo, ninguém pode parar um homem que é livre por dentro. Hoje, no calendário cristão, se comemora a Páscoa como uma lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós lembramos a morte, a ressurreição e vinda toda vez que ceamos. Toda vez que ceamos fazemos isso. Mas tocando no tema que muitos cristãos pelo mundo estão lembrando hoje, é importante considerar que Páscoa fala de libertação. Páscoa fala da libertação que recebemos em Cristo, passando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A palavra Páscoa ainda é utilizada como um paralelo com a Páscoa judaica, que também é uma celebração de libertação, de passagem do cativeiro, da escravidão no Egito, para a liberdade de uma terra que mana leite e mel, onde não há opressão. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação, por dentro e por fora. Porque é possível estar fora do Egito, mas com o coração nele. É possível estar sem cadeias por fora e completamente preso por dentro. Mas desde que o Espírito entrou numa casa, fazendo um barulho na chegada, todo som de medo precisa ser silenciado. Desde Atos dos Apóstolos, o medo não pode ser um ruído a atrapalhar dentro de nós a mensagem do Evangelho, de nos gerar e de sair de nós para outros. E não é só o medo, a conveniência, o conforto.
há muitos outros ruídos, há muitos outros barulhos que tentam sobrepor o som que a voz do Espírito gera em nós quando chega. E quando a voz do Espírito vem sobre nós, primeiro para nos convencer do pecado, e depois para nos impulsionar a pregar o Evangelho, ela sempre vai tirar a gente de uma posição e colocar em outra. Atos capítulo 2 vai descrever os discípulos assentados, mas depois que o Espírito vem e faz aquela bagunça naquela casa, a Bíblia diz que todos eles se levantam como um só homem, e Pedro prega um sermão. Ninguém fica sentado depois que o Espírito entra numa casa. Não há inércia. Por isso Paulo não pode ficar parado, mesmo que esteja preso. Ele é um filho da descida do Espírito Santo. Ele é o homem da nova aliança. Vocês podem me amarrar com algemas, por dentro eu sou livre, eu não tenho impedimento. Me bota preso com preso, eu prego para ele. Me bota preso com um soldado, eu prego para ele. Me bota preso com a sombra, eu descubro a sombra é de quem, começo a falar com a sombra, crendo que por trás da parede alguém vai me ouvir. Ninguém pode parar um homem que é livre. Por isso eu disse que o texto de Lucas ele é constrangedor para nós, sabe por quê? A gente nunca viveu uma perseguição como a desses irmãos, e por muito menos, a gente fica caladinho nos nossos cantinhos, com porta fechada para ninguém entrar. A gente volta para João 19 muito fácil. A gente tem medo da vida. A gente tem medo do amanhã. Estamos falando sobre isso na quarta-feira. A gente tem medo do novo. A gente tem medo do que os outros vão pensar de nós. A gente tem impedimento demais. A questão é que nós fazemos parte da mesma era de Paulo, de Lucas e dos irmãos que estavam lá no dia de Pentecostes. O que está acontecendo conosco? O Espírito saiu de nós? Então tem sons sendo mais altos do que o de um vento impetuoso. Por isso eu disse que nessa manhã eu me sinto com a missão de encorajar, atravessando as paredes do seu coração para te dizer: Pai seja contigo. Pai seja contigo, meu irmão. Abre as portas dessa casa. Abre as portas do seu coração. Por que você não flui mais como fluía antes? Por que você não é mais como você era antes? Por que tanta preocupação com o que as pessoas vão pensar de você? Você já parou para pensar que enquanto você se tranca dentro da sua casinha interior, os problemas dentro de você só aumentam? Muita gente do lado de fora precisando ouvir o Evangelho, e você, preso nas suas próprias caraminholas, se vê cada vez mais depressivo e entregue a emoções que antes não conhecia. Você já pensou em abrir as portas de si mesmo e receber gente para poder proclamar a palavra para eles? Paulo não tinha tempo para pensamento acelerado, o Evangelho precisava ser pregado. Muitas das nossas doenças da nossa época, irmãos, é por causa de um ócio improdutivo, que só fabrica uma coisa: ruído, barulho no coração. Mas Paulo é modelo para nós. É o modelo que Lucas escreveu para falar a um povo livre, dizendo: ninguém vai prender vocês, nem a perseguição. Por isso eu quero começar trabalhando alguns verbos desse texto. O primeiro deles, por 2 anos, permaneceu. Eu quero trabalhar o verbo permanecer. Por 2 anos permaneceu Paulo na casa que alugara. Eu quero focar no permaneceu primeiramente. Homens e mulheres da nova aliança, cheios do espírito de liberdade, permanecem em Deus em bons e maus dias. Permanecer aqui é um aviso de Lucas, por meio de Paulo, a todos os irmãos que ouviriam o seu evangelho.
não se deixem moldar pelas circunstâncias. O fato de quererem a cabeça de vocês aí na cidade de vocês não pode fazer vocês recuarem do evangelho que vocês abraçaram. As circunstâncias não determinam o tipo de pessoa que vocês são. Permanecer, não no lugar, mas na palavra. Paulo havia sido avisado por profecia que seria preso em Jerusalém. E ele foi. Mas ele tinha de Deus uma outra palavra, que ele iria a Roma falar a César. Ele está obstinado. Para ele a prisão é um veículo, é um meio, através do qual Deus o conduzirá ao fim principal, levar Jesus a César. Por isso, irmãos, a circunstância para Paulo não é determinante. Paulo vê sua prisão como uma honra. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: você não vai ter sua honra de pregar a César. Eu vou permitir que você participe dos meus sofrimentos no caminho. E ele diz: uau, eu ganhei um bônus. Ele tem uma outra maneira de ver o que está acontecendo enquanto Deus o conduz ao cumprimento de uma palavra. Preste atenção aqui, tem muita gente vivendo, tateando, porque lhes falta direção objetiva, palavra de Deus. Só que não falta porque Deus não fala, falta porque não há quem ouça. E se não há quem ouça, não há quem guarde. E se não há quem guarde, não há quem permaneça. A cabeça de Paulo é: eu estou em Roma, mas eu não cheguei em César. Eu vou ficar aqui até que me levem até lá. Quanto tempo for necessário. Mas você está preso? Não, eu estou a caminho de pregar o evangelho a César. E enquanto você está preso, o que você faz? Prega o evangelho a quem não é César. Porque isso é o que eu sou. Eu sou um homem livre chamando as pessoas à liberdade. E sabe qual é o problema, irmãos? A nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa falta de guarda da palavra faz com que o caminho que nos conduziria até o que Deus deseja realizar se torne para nós um caminho de desânimo e não de renovo. Deus diz que quer te fazer um homem mais maduro, aí ele vai e faz você perder o emprego. Você já começa a recuar depois que perdeu o emprego. Estava voando em tudo, orando, os irmãos chamavam, estou dentro e tal, aconteceu um probleminha. Irmão, não estou me sentindo muito bem. Você imagina Paulo, meu irmão. Ágabo chega, faz a encenação dizendo: você vai ser preso. Os irmãos choram. Paulo: não, chora não, galera. Não me constranjam. Estou pronto para até morrer em Jerusalém. Beleza, segundo dia, acontece a situação. Paulo está preso. Isso não é justo, cara. Estou pregando o evangelho para os meus irmãos, cara. Judeus, eles não querem me receber. Deus, você não está vendo? Aí Deus: está ficando doido? Nós não combinamos isso? Olha para mim, é o que acontece com a gente, parece que a gente é doido. Deus vem e fala, começa a acontecer, a gente reclama. Deus: você está ficando maluco? Porque a gente tem um problema de... Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque tudo começou com: veio de repente do céu não é um vento, foi um som, como de um vento forte. O que veio foi um som. Som entra pelo ouvido, não pela pele. Não é o que eu sinto, é o que eu ouço. Porque as circunstâncias dão a você diferentes sensações. Você é um ser humano, mas a palavra permanece para sempre. O som é como de um vento, mas é som. Um som que distribui linguagem e lhes dá poder para proclamar uma palavra, mas é um som. O problema é que quando muda a temperatura da circunstância e a gente sente na pele que a coisa ficou diferente, o que a gente faz? A gente recua.
Meus irmãos, Irmãos, enquanto o Rafa estava falando, eu me lembrava de uma questão muito importante. Por vários motivos, evidentemente, que eu não vou falar disso aqui, mas Roma, a igreja de Roma, pré-catolicismo, ela foi se tornando, por motivos óbvios, a igreja mais importante de influência sobre todas as outras igrejas em outros locais. E o principal motivo que se atribui a isso na história é porque Pedro e Paulo terminaram seus ministérios em Roma. Preste atenção nisso. A cidade de Roma é a cidade mais importante do mundo naquele momento. E o motivo pelo qual a tradição cristã se atribui o fato de que a igreja de Roma se tornou a mais influente é porque lá Pedro e Paulo estiveram no último tempo do ministério deles. Você consegue entender? E eles dois foram para lá, presos para serem martirizados. Inclusive, a história diz que eles estiveram juntos presos. É que a Bíblia não narra a parte de Pedro, só narra a parte de Paulo. Mas quando Paulo estava preso lá nesse final, Pedro também estava. Agora você imagina uma cadeia que nela estão Pedro e Paulo juntos. E por que eu achei importante fazer essa intervenção aqui no compartilhar do Rafa? É que nós estamos livres, vivendo a vida conforme o nosso planejamento, conforme as nossas escolhas. E muitas vezes, muitos de nós, se não todos, a maioria, estamos vivendo isso, não tem diferença, não faz relevância nenhuma na vida de ninguém sobre a fé cristã. E a tradição cristã, vou repetir, atribui que o eixo de influência da igreja se mudou para Roma porque 2 homens foram presos lá e viveram seu martírio lá. Então eu queria que você lembrasse disso, os que já sabem, os que não sabem, soubessem disso, que o centro do cristianismo no mundo se tornou isso, principalmente, não só por isso, por causa disso que nós estamos ouvindo o Rafa falar. O que Deus não pode fazer através de nós, e aqui eu não estou chamando a atenção para centro de influência, mas para o testemunho de Jesus mesmo, para que o evangelho seja pregado, irmãos. Enquanto pensavam que eles estavam presos, eles só tinham mudado a plataforma de anúncio e ensino. Porque homens livres não se deixam prender. Ninguém pode parar um homem livre, uma mulher livre. Como a Pê acabou de falar, irmãos, dessa primeira prisão aqui, Paulo escreve várias epístolas que nós lemos e edificamos uns aos outros. As principais, ou seja, ele está focado em, como o texto diz, proclamar o evangelho, porque o texto diz que ele prega o reino de Deus e ensinar as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é a mesma preocupação dele diante de ser preso. Nada muda dentro de Paulo. Se nossos frutos estão condicionados às estações que passamos, eles não podem ser chamados de frutos que permanecem. Se os nossos frutos estão condicionados às estações que passamos, eles não podem ser chamados de frutos que permanecem. E Jesus chama discípulos para terem frutos que
permanecem. Você não é a situação que você está vivendo. Você é filho do som que entrou em Pentecostes numa casa. É filho da nova aliança. Esse é o primeiro verbo. O segundo, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Alugara. Fala de alguém que preso tirou dinheiro do bolso para custear aquela estação. E por quê? Porque ele precisava de um lugar confortável, porque ele não queria ir para as piores cadeias de Roma? Não. Paulo, em meio à angústia, tem uma preocupação: para que o reino seja pregado e Cristo continue sendo ensinado, eu preciso gerar um lugar de segurança, de onde o evangelho seja compartilhado. Paulo paga a conta de gerar um lugar seguro em meio aos seus dias de aflição. Isso é o que gente madura faz. Eu estou aflito? Estou, porque sou ser humano, eu tenho pele, mas eu sou guiado por um som. O som que me chamou a ser apóstolo e que me comissionou a responsabilidade de pregar o reino e ensinar as coisas concernentes a Jesus Cristo, que me foi encontrar no caminho de Damasco e me atravessou com uma revelação que eu não consigo esquecer. Isso eu sou para sempre, um proclamador do que eu vi. Irmãos, a gente tem dificuldade de sacrificar em dias bons, em que está sobrando a alegria, saúde, dinheiro, que dirá em dias maus? O que você faz em dias de aflição? A palavra que resume o que fazemos em dias de aflição, homens naturais, é: a gente se protege. E aí o que você faz? Você se tranca numa casa, tranca o seu dinheiro num banco, gasta o mínimo. Por exemplo, avisos de guerra estão acontecendo em vários lugares do mundo, que o pessoal faz, corre no mercado, compra um monte de coisa e armazena, estoca e se esconde. Paulo, de peito aberto, vai viver a vida, porque ele é um homem livre. A casa que alugar é uma figura de um homem que sabe que precisa se comprometer de tudo e com todo o coração com aquilo que Deus o chamou a viver. Você está disposto a se comprometer nesse nível? Isso fala não só de dinheiro, mas também fala de dinheiro. Isso fala de tempo. Quanto do seu tempo está comprometido com a proclamação do reino de Deus? Quanto do seu tempo está destinado a ensinar as coisas concernentes a Jesus Cristo? Por exemplo, João, quantos anos você tem? Pergunta é de propósito. 16. Fala para mim, quantos anos você acha que você encontrou Jesus? Há 5 anos. Desses 5 anos, você viveu mais para você ou para ele? Não precisa me responder, essa pergunta é devocional. É isso que Paulo está dizendo para a gente com a casa que ele alugou. Eu vou pegar a vida que eu tenho, o que Deus botou na minha mão, e eu vou honrar Jesus. Eu não vou gastar comigo. O que você está fazendo com o recurso que Deus colocou na sua mão? Vida, tempo, saúde, dinheiro, conhecimento. O que você está fazendo com tudo que você aprendeu aqui ao longo desses anos? Tem alguém ouvindo das coisas concernentes a Jesus Cristo através de você? O reino de Deus está sendo proclamado através de mim e de você? Se não, meus irmãos, nós estamos alugando casa para nós, em perseguições que nós mesmos geramos, por causa dos problemas que nós causamos, enquanto não fomos fazer o que Deus nos mandou fazer. Ou seja, tem aflições que você está vivendo que não é o caminho de Deus para a palavra.
É o que aconteceu porque você não se deixou ir para Jerusalém. Ao invés de ir para Jerusalém ser preso e seguir o curso da palavra de Deus, você pegou um caminho para qualquer outro lugar, fez como Jonas. Pagou uma passagem para Tarsis. Paulo é o oposto de Jonas. Ele não custeia o comodismo, ele paga a conta do sacrifício. O nome disso é martírio. Um mártir não se faz só quando a morte chega para ele. Mártir se constrói em vida, por uma vida de sacrifício. Irmão, se as pessoas convivem conosco há 4 anos e elas não sabem o evangelho que nós recebemos, nós estamos alugando casas para nós. Ou você acha que Deus te colocou lá no seu lugar de trabalho porque você é bom? Você acha que você tem a posição social que você tem porque você é bom? Não há ninguém melhor que você, que eu. Você acha mesmo que eu, Rafael, vocês sabem, irmãos, trabalho como designer. Trabalho para quem trabalho porque sou bom? É sério. A inteligência artificial faz coisas melhores que eu. E as pessoas não me contratam porque eu sou bom. Deus está me dizendo, ali tem gente que precisa ouvir de mim. Eu estou te dando um acesso. O que você vai fazer com esse recurso? A preocupação em proteger a nossa vida é tanta que a gente tem dificuldade de enfrentar as pessoas quando elas nos afrontam sobre a fé. Aliás, algumas nem sabem que a gente tem fé. Elas zombam da fé perto de nós enquanto a gente está tomando um cafezinho, a gente fica quieto porque não quer arrumar confusão no trabalho. O nome disso é covardia, com todo impedimento. O nome disso é covardia. Mas o espírito que veio em Atos 2 sobre os discípulos não é um espírito de medo. Casa alugada, no caso de Paulo, é para receber outras pessoas, não é um lugar de conforto para ele. Tome cuidado, a vida é dádiva, é recurso. Você vai prestar conta a Deus daquilo que você está fazendo com a sua vida. Existe um julgamento que nós negligenciamos, pastor Fábio Régio, o julgamento das obras. Nós vamos prestar conta a Deus daquilo que fizemos com a vida que recebemos, meus irmãos. A pregação da graça é maravilhosa, só que a nossa pregação ela é manca, porque as pessoas falam que nós fomos removidos do juízo, é verdade, do juízo para a condenação, mas há um juízo de obras que nos espera. E Paulo escreve, cada um veja como edifica. O jeito que você vive será provado pelo fogo. Deus está vendo o porquê você não faz, ou faz, tudo o que não faz e faz. O Senhor, meus irmãos, está nos vendo. Isso precisa produzir em nós um jeito de viver completamente para fora. Não para dentro de nós mesmos, porque viver para dentro é pegar a vida que Deus nos deu e enterrar debaixo da terra, porque o Senhor é mau, Ele colhe onde não plantou, e quando Ele vir me julgar, eu pego o talento, desenterro e digo, está aqui a vida que você me deu, e Ele vai dizer, servo mau e infiel. Aqui eu quero emprestar o jeito pentecostal de pensar para falar. Eu vim de uma época em que a pergunta é, quantas almas você ganhou para Jesus? Porque na cabeça da gente é, Jesus me ganhou, eu tenho que multiplicar. Parece religioso, então eu quero ser religioso. Quantas almas você ganhou para Jesus em toda a sua vida de crente? Se você tem dificuldade de lembrar, você é um talento enterrado. Desenterre-se imediatamente. O Senhor não é mau, Ele é justo. E se Ele espera que você pregue o Evangelho, é porque tem poder dentro de você para isso. Então não pega o poder de Deus e vai alugar uma casa para você. Adolescentes, me ouçam, muitos dos problemas que vocês têm é porque vocês não pregam o Evangelho. Eu quero ver se vocês estivessem pregando o Evangelho na escola, vocês teriam um conflito com os amigos de vocês.
Vocês teriam outro tipo de conflito. O conflito espiritual. Porque os caras, quando olham você, rapaz, esse camarada é meio cabuloso, bicho. Não quero andar com ele não, porque ele é crente. Você não teria problemas porque, eu não sei se eu quero ser homem, ser mulher, se eu quero isso, se eu estou sendo rasgado. Os problemas de vocês são por falta de evangelho. E Rafa, você está menosprezando aquilo que a gente pode passar como pessoa? Não, é que a Escritura me diz que o Espírito da graça é suficiente para vencer todos os dilemas que eu tenho existenciais. E vocês estão falando com uma pessoa que foi adolescente e passou por esses dilemas. Só que sempre vinha uma voz e me dizia, os seus amigos não conhecem Jesus. E isso era tão forte dentro de mim, que eu dizia, cara, peraí, o que eu estou passando não é nada. E sabe que enquanto eu pregava o evangelho, Deus me resolvia por dentro? Irmãos, eu fui abusado com 11 anos. Eu tenho motivo para ter alugado uma casa para mim, ter trancado as portas e as janelas. O evangelho me jogou para fora dessa casa. Eu me lembro a caminho de um evangelismo, chorando, porque a perna que hoje manca, dos quais nós damos risada, já foi motivo de muito bullying. Gente que passava na rua, baixava o vidro e gritava. E eu me lembro de viver isso enquanto eu estava a caminho de uma pregação. E eu perguntava, Senhor, essas pessoas estão certas? E eu ouvi o Senhor dizer dentro de mim, você é o meu garoto. Meu irmão, isso me fazia virar um leão. Aí você não tinha praça que me parava. Porque o poder do evangelho é suficiente. Agora, em portas fechadas, janelas descidas, o que sobra é a voz da minha cabeça. Vocês precisam sair de si mesmos. Eu me sinto triste, parece que os meus amigos não me aceitam. Saia de si mesmo. O evangelho te chama, saia de si mesmo. Eu não consigo. Talvez então você precise receber a Cristo como Senhor nessa manhã. Mas não aceite ficar preso dentro de si mesmo. Repito, eu não estou menosprezando os seus dilemas, só estou colocando eles no tamanho certo. Eles não são maiores do que o Espírito que você recebeu. Coragem! Não dá para ficar pastoreando o problema. Nós pastoreamos pessoas. E que tipo de pessoa? Gente que está pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes a Jesus Cristo. Tem vida fluindo o tempo inteiro. Água parada dá mosquito e dengue. É isso que acontece. Ou seja, pastor, tem problema que a gente está arrumando, porque a vida não está fluindo. Enquete rápida antes de eu passar para o meu próximo ponto. Seja sincero comigo. Você já teve aquele período que você fala, cara, vou ficar aqui em casa, vou fazer nada hoje. Quem já conseguiu fazer nada hoje? Dia raro, mas vai, fazer nada hoje. Beleza. Na primeira hora do dia, você não conseguiu não fazer nada porque se embaraçou com um monte de coisa nada a ver. Beleza. E aí, em um determinado momento do dia, sua cabeça começou a ficar cheia de besteira. E você falou, mas que miséria de dia de não fazer nada, era melhor estar fazendo alguma coisa. Obrigado, seres humanos. Estou dizendo para você que ficar sozinho é ruim, ter dias de solitude, não, mas só mostrando para você o quanto o ócio é ambiente de Satanás para nos enfermar. Quando ele não é vivido no momento certo, debaixo de uma compreensão de solitude. Tem dias de parar para ouvir o Senhor, mas para ouvir a si mesmo não tem dia nenhum. Para ouvir a si mesmo não tem dia nenhum. Empresto mais um provérbio das antigas. Cabeça vazia? Exatamente. Preencha a sua mente das coisas concernentes a Jesus Cristo. Comece a se preocupar, como é que eu vou falar disso na rua? Sabe por quê? Muitos de nós, galera das antigas, decoravam versículos porque amavam Jesus, mas também porque queriam pregar na rua. Esses mesmos versículos salvavam a nossa vida dos ataques de Satanás. Não é verdade, meus amigos? Essa história que eu contei para vocês, ela vinha sempre acompanhada de uma afirmação de Deus e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
Você é filho amado em quem eu tenho prazer. Os textos pareciam que vinham igual uma carreta. Era como se você falasse, uau, entendi, Jesus. Porque Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado, coisas concernentes a Jesus Cristo. Você está gastando a sua vida em quê? Me ouça com carinho. Você está gastando a sua vida em quê? Como eu disse, eu venho como encorajador. É que em certos momentos encorajar inclui conflitar, chacoalhar. Eu não quero te ofender, mas eu não posso que você ouça essa mensagem no final e diga, uau, que palavra, Rafa, em nome de Jesus. Se essa palavra de fato nos afetou, nós precisamos sair daqui corajosos, não admirados com o discurso de um irmão. Terceiro verbo que eu quero trabalhar, onde recebia todos os que o procuravam. Recebia. Eu quero trabalhar recebia. Porque o procuravam a gente pode deixar para um outro momento. O tipo de gente que procurava Paulo. O verbo sugere algo muito especial, mas eu quero falar de recebiam. Como nós nos comportamos em relação aos outros, nos dias em que a gente se sente injustiçado, abatido, cansado. O outro passa a não ser mais prioridade. A necessidade do outro não importa mais. A gente se fecha a tal ponto que, eu cuido demais de gente. Vou cuidar de mim. No dia de aflição de Paulo, ele aluga uma casa para receber gente. Recebia. O aluguel é a iniciativa de Paulo de dizer, eu não vou me fechar para a vida. Agora há um lugar onde vocês podem me encontrar. Venham. Irmãos, gente que está sem impedimento algum, partilha até seus sofrimentos com os outros, porque está aberto a receber pessoas em toda e qualquer circunstância. A comunhão não é só para os dias legais, ela é para a vida. A comunhão que encorajava o próprio apóstolo Paulo, porque muitos destes irmãos que o visitaram eram um renovo de esperança para o coração dele. Paulo não se fecha em si, ele se abre para o que Deus lhe quiser trazer. Se não tem Cristo, eu ofereço. Se tem Cristo, a gente compartilha. O que você faz nos seus dias de aflição? E é até difícil definir a aflição, irmãos, porque o nosso nível de definição de aflição ficou muito ruim, muito baixo. A gente ficou doente. A gente acha que está aflito. Não? Eu não vou receber ninguém essa semana, porque eu peguei uma gripe hoje. Não consigo nem ir no culto. Guilherme tem como mandar o link. Tinha que mandar um atestado de óbito junto, porque o irmão está morrendo, cara. É sério, gente. Olha que tipo de espiritualidade covarde. Por que ela é covarde? Porque ela não assume que nós estamos fazendo casas alugadas. Ou melhor, a gente já comprou uma casa para nós, ela se chama conforto. E a gente escolhe a hora que vai desfrutar da tal da comunhão. A hora de comer a tal da palavra. E você que me ouve pela TV e podia estar aqui, escute isso. Quantos aqui tem moto? E vieram enquanto estava chovendo? Você que tem carro e escolheu ficar em casa porque estava chovendo, você pecou. Nossa, eu pequei porque eu fiquei em casa? Não, pecou porque escolheu o conforto, colocando na chuva a desculpa da ausência. Isso é pecado. Ou seja, você não pecou porque você não veio. Pecou porque escolhendo o conforto, mentiu sobre a sua motivação. Já estou derrubando o seu argumento em nome de Jesus. Porque quando perguntarem para você, não te vi domingo, não fique nervoso, porque as pessoas estão chacoalhando você. E segundo, não dê uma desculpa que não caiba. Eu não quis ir, irmão. Eu não quis ir. Assuma isso.
Porque não querer ir é pecado? Agora, quando isso é uma rotina, Paulo e Lucas nos condenam. Porque Paulo está comprometido o tempo inteiro com aquilo que é a causa do Senhor. Ser igreja orgânica, meus irmãos, não é ser igreja bagunçada, não. É ser igreja informal. Presta atenção, Tameon não é igreja bagunçada, não. Nós somos uma igreja informal, altamente comprometidos. Com programação? Com a vida da igreja. Então, o que eu estou vivendo não muda o quanto você será parte da minha vida. E vocês são testemunho disso. Muitos dos sofrimentos que nós passamos nos 3 anos anteriores, só passamos, irmãos, porque vocês estiveram conosco. Isso é honrando vocês. Ciclo de internação de 15 dias, eu e a Larissa não conseguiríamos. Eu não podia entrar, eu sou homem, só mulheres entravam. E quantas de vocês estavam lá com a Val? Cada dia uma mulher. Agora, se você fica doente, eu não posso ajudar. Eu nem fico sabendo. Deixa eu participar também. Vocês cuidaram de nós. A gente não pode cuidar de vocês? Eu quero ser recebido no dia da sua aflição. Porque talvez eu tenha um Cristo a compartilhar que renove sua esperança. Mas isso não acontece se você não estiver disposto a receber todos os que o procurarem. Repita comigo: todos os que me procurarem. E aí, agora, encerramos os verbos. Agora eu quero trabalhar substantivos. 2, intrepidez e sem impedimento, que a gente vai considerar como um desimpedido, ok? 2, intrepidez, desimpedimento. Paulo é descrito assim. E a palavra intrepidez em grego significa alguém confiante, aberto e sem medo. Gente, quando nós estávamos na aula e eu olhava o texto grego, porque a gente estava fazendo um trabalho de exegese e hermenêutica juntos, aquilo explodiu diante de mim. Confiante, aberto e sem medo. Mas o cara estava preso, bicho. E com o anúncio de morte, que quem deu foi Deus, não foi Roma. Ele sabia que ia morrer, porque Deus falou para ele que ele ia morrer, cara. E sabe o que aconteceu com ele, Fábio? Ele ficou mais encorajado. Que bicho doido é esse? A palavra também sugere liberdade para falar sem rodeios. Sabe o que intrepidez significa? Esse cara é simples e tão livre que ele não precisa impressionar ninguém. Ele só é. O texto não propõe uma pessoa mal educada, Bia. Propõe um cara livre. Irmãos, muitos de nós não conseguimos pregar o reino de Deus porque isso compromete a nossa imagem. A gente quer ser o tipo de pessoa legal para os amigos, legal para a sociedade. Muitos de nós não conseguem ensinar as coisas concernentes a Jesus Cristo porque não consegue ser verdadeiro. A gente quer o tempo inteiro ser legal. Não dá para ser intrépido e ser legal. Mas é possível ser intrépido e ser agradável. A quem você deseja agradar? Paulo está possuído de um santo temor. A Cristo e nada mais é o que ele quer agradar. Irmãos, vem autoridades nesse tempo da prisão aqui. E o que ele faz? Prega o evangelho. Você sabe o que isso significa? Uma das acusações que haviam sido recebidas é que ele era um baderneiro, causador de confusão. Por quê? Ele gerava confusão quanto à lei dos judeus e levantava as pessoas contra César. Aí uma autoridade vai lá e o que Paulo faz? Prega um outro Senhor chamado Jesus. O cara está arrumando prova contra ele, pô.
procurador chega lá. Tudo bem, senhor Saulo, vim lhe visitar. Que bom que o senhor veio, senta aí, tem um cafezinho. O senhor gosta de café? Gosto. Café bom, hein? Rapaz, botou açúcar? Não, eu tomo sem açúcar, procurador. Rapaz, mas que aroma, hein? O senhor não sabe o aroma que eu conheço. E vai e prega. O cara sai de lá e fala, bicho, esse cara é doido. Ele pregou para o procurador, ele não sabe que num processo romano eu sou prova contra ele. Paulo tá, eu sei, mas a minha missão é chegar lá. Então, se vocês forem me prendendo daqui até lá, o que eu vou fazer? Pregar o evangelho. Pronto. Para que você foi gerado? Você acha que você foi gerado para a vida que você tem? Você foi gerado para a glória de Deus. Porque Paulo não tinha medo de pregar até as autoridades, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor, meus irmãos. Quantos dias ficar em cada lugar, por quanto tempo permanecer vivo, era uma questão de confiança em Deus, e não de manutenção de status quo. Paulo havia entendido muito bem, não andeis ansiosos por coisa alguma. A minha vida está escondida em Cristo. Se Ele quiser que eu viva 10 anos, viverei. 5 viverei. E o que farei enquanto estiver vivo? Pregarei o evangelho. A gente acha que pode acrescentar um dia na nossa vida um fio de cabelo na cabeça. E Jesus diz, não dá. Mas a gente acha que dá. E o que a gente faz? Cria um ambiente seguro, para que a gente não represente risco a quem pode nos prejudicar. João capítulo 19. Se eu não consigo confiar no Senhor, eu não serei o tipo de pessoa que falará sem rodeios. Eu vou falar para impressionar. Porque eu preciso confiar na minha persuasão. Construir uma imagem que faça com que as pessoas me queiram bem e me beneficiem. E aqui há um perigo, irmão, sabe por quê? Se nós não conseguimos ser gente que fala com liberdade na família, que dirá lá fora? Se na mesa eu não consigo ser livre, no campo de batalha é que eu não vou ser. Vocês estão me entendendo? Se na vida da comunhão, que é o ambiente onde você pode ser liberto, que você deveria pôr suas vísceras para fora, expor as coisas fedidas sobre você, você se maqueia, lá fora você é um ator. Não se engane. Se o Rafael, quando se senta com você, ele só fala dos feitos poderosos dele, nunca o Rafael está frágil, o Rafael lá fora será pior, porque lá é campo de guerra, e o que acontece no campo de batalha ou nas situações adversas da vida é instinto humano, ou você bate, ou você foge, o nome disso é proteção. Então você se sente ameaçado, você se protege mais, e aí você encena mais, eu enceno mais, a gente encena mais. Sabe aquela velha queixa que as esposas fazem de nós? Você é muito legal para os de fora. Não, a Larissa não faz porque eu sou sempre muito legal. Ela está lá dentro, ele não sabe que ele é chato com todo mundo. Irmãos, olha só, a queixa consiste em que ideia? Não que ela seja verdadeira. Você lá fora é uma pessoa e aqui você é outra. Essa é a queixa. A queixa consiste nessa máxima. E aonde está, para a cabeça da mulher, a coerência da queixa? É que se você é legal lá e é chato aqui, então você é chato, porque aqui é o seu ambiente de liberdade. Lá fora você mente. Ela não está pedindo para você ser legal, está te acusando de falsidade. Se você nunca entendeu isso, irmão, essa é uma manhã de revelação para você. O argumento está embasado na ideia de falsidade, porque aqui você é original, lá você é fake. Então preste atenção, exatamente isso que eu estou querendo dizer com intrepidez, porque Paulo sob pressão consegue ser o que ele é, porque isso é o que ele é já, ele é livre.
Ele prega para o procurador, mesmo que isso represente ser prova contra ele. Ele prega para o irmão que acabou de chegar. Ele não tem duas posturas. Com o procurador ele fala de política e com o irmão ele fala de Jesus. Jesus é o que ele fala o tempo inteiro. Intrepidez. E a próxima palavra, desimpedimento. Caminhando para o fim. Desimpedimento. A palavra desimpedimento sugere alguém sem cadeias, literalmente. Alguém sem barreiras. Quais são as barreiras que te prendem? Quais são as barreiras que me prendem? Quais são as barreiras que nos prendem? A resposta são barreiras interiores. Lucas está deixando claro para os irmãos que receberam o seu evangelho: só há uma coisa que pode prender vocês mesmos. Porque Lucas deixa o campo aberto aqui. Quando ele aponta Paulo preso, pregando o evangelho sem impedimento algum, que campo aberto ele deixa? Quais são os próximos prisioneiros do Senhor que pregarão o evangelho sem impedimento algum? É isso que ele deixa em aberto. Se você é preso de si mesmo, você precisa se tornar mais prisioneiro de Jesus Cristo. A liberdade, ela é tanto uma dádiva imediata quanto um processo, irmãos. A gente aprende a andar em liberdade, a gente aprende a ser livre. Esse é o testemunho de Israel no deserto. A gente aprende a ser livre. Como a gente aprende a ser livre? Anunciando a verdade, ensinando a verdade, porque para proclamar e ensinar eu preciso comer, a verdade precisa fluir. É isso que me faz cada vez mais livre, porque a jornada cristã é uma jornada experiencial. Quando a gente se põe em risco por amor a Jesus, Jesus quebra barreiras diante de nós e livra-nos de medos que antes nós tínhamos. Nós vivemos uma época que há cristãos que têm pânico de demônios. Que bom, você precisa encontrar endemoniados, meu irmão. Pregar o evangelho às pessoas depois de exorcizá-las, para que elas sejam livres. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai descobrir na prática que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É preciso dar passos. Deus nos tem falado há dias sobre incredulidade e fé. É preciso dar passos de obediência. Espera aí, então eu vou pregar o evangelho quando? Hoje. Para o cara do mercado, para o vizinho, eu vou pregar. Eu vou me expor e entrar em um novo nível de confiança. E ser livre de um tipo de cadeia por dentro. Não há só processos interiores de liberdade. Eles estão condicionados a respostas exteriores, a que chamamos de obediência, meu irmão. Exponha-se a riscos maiores e experimente níveis maiores de liberdade. Esse cara tinha tomado surra, sido preso, ameaçado de morte. É por isso que ele é tão livre. Porque ele descobriu no meio de tudo isso o que Jesus mostrou aos discípulos. Eles viram, mas aí eles tinham que viver para poder saber. Há um dia, Paulo não viu esse dia, ele só ouviu de, em que levam Jesus para a beira de um despenhadeiro, para jogá-lo de lá. Jesus deixa que a galera leve ele no meio do despenhadeiro. A Bíblia é engraçada, irmãos, eu gosto demais desses textos, porque eles revelam a grandeza de Deus e o bom humor do nosso Senhor. Jesus chega, diz assim e fala: é o seguinte, vocês me trouxeram aqui para quê? Os caras estão falando, vão te matar. Hoje não. E ele passa no meio de todo mundo. E ninguém segura ele. Aí lá na frente ele explica: é porque ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Paulo falou: peguei. Você está fazendo o que, Paulo? Estou doando a minha vida há 2 anos aqui em Roma. Por quanto tempo? Por quanto tempo ele quiser, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Cara, mas você está na beira de um despenhadeiro. Rapaz, eu ouvi uma história engraçada. Senta aqui. Se ele quiser me soltar, meu irmão, ele manda uma miríade de anjos, ninguém me prende.
A gente vive na beira dos despenhadeiros que a gente mesmo criou, o tempo inteiro com medo de cair, porque nos falta confiança. E a quem falta confiança, não há intrepidez. Exponha-se a perigos. Estou te dando uma disciplina. Em nome de Jesus, exponha-se a perigos. Que perigos? Os perigos da pregação do Evangelho. A partir de hoje, exponha-se ao perigo da pregação do Evangelho. Você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer exatamente o que vem na sua cabeça. Então vou ter que pregar para fulano de tal. Exatamente essa pessoa que Deus já está mandando você pregar e você não prega. Exponha-se ao perigo e ande em novos níveis de confiança. Quero encerrar dizendo: o Espírito que veio em Atos 2 é um Espírito que veio para fazer uma casa. E na casa desse Espírito, o medo não entra. O Espírito que veio em Atos 2 está fazendo de nós uma casa. Nessa casa aqui hoje, nós estamos mandando o medo embora, em nome de Jesus. Qualquer que seja o nome que você dê para o medo, timidez, constrangimento, mande isso embora. Nós somos gente sem impedimento algum. Rafa, você vai orar por nós? Não. Porque você já está cheio de orações das semanas anteriores. Eu vim aqui só para te dar um encorajamento e um lembrete. Abra-se, receba, permaneça. Falei fora de ordem, mas eu quero que você entenda. E seja o que você foi gerado para ser. Em nome do Senhor Jesus. Pregue o Evangelho. Ainda hoje, pregue o Evangelho. Ainda hoje, pregue o Evangelho ainda hoje. Se comprometa com o seu irmão. Se ele é próximo de você, meu irmão, me cobra hoje se eu preguei para alguém. Faz esse compromisso com alguém agora, em nome de Jesus. É sério, eu estou falando sério. Faz um compromisso com alguém agora, meu irmão, me cobra se eu preguei para alguém hoje. Tem que ser hoje, irmãos, em nome de Jesus. Pede para essa pessoa ajuda. Isso é se abrir. Isso é se abrir. Ela vai te ajudar a permanecer. No quê? Na palavra que a gente acabou de ouvir. Amém? Pregue o Evangelho. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Diante da palavra que nós temos recebido, só nos resta sujeitar a nossa vida e obedecer. Amém? Que o Espírito Santo nos encoraje, irmãos. Mas eu preciso dar um recado especial. Aos irmãos que estão aqui, ou aqueles que porventura nos ouvirem pela internet. Mas, sobretudo, eu estou chamando a responsabilidade àqueles que se dizem ministros do Evangelho. Se você, quando eu digo se diz, não estou falando de se autoproclamar, mas de crer que você foi chamado por Deus, recebeu uma vocação para a glória de Deus, como um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. O que você está esperando para servir ao Senhor com o seu dom, já que você o tem? Você está esperando um reconhecimento? Como se ao olhar para você, nem com uma lupa é possível ver algum fruto?
Eu já disse isso e vou repetir, porque os irmãos que me conhecem já sabem quem que eu sou. Há muitos pastores que caminham conosco, que querem ser tratados como ovelhinhas recém-nascidas. Meu irmão, tome um banho, lave o seu rosto e seja homem. É isso que eu te digo, da parte do Senhor Jesus. Se você for mesmo o que você diz ser, engula isso e se posicione. Não fique com chororô, não. Agora, se você está enfermo, faça o que nós acabamos de ouvir aqui. Rasgue-se, abra-se, exponha-se e não fique tentando nos constranger com um sentimento de autocomiseração para ser enxergado. E vou dizer mais, a gente até vê, mas como você finge que não está para ver se a gente enxerga, a gente finge que não vê para esperar você se posicionar com transparência, porque você é um homem dom dado ao corpo de Cristo. Não faça joguinhos, chantagem emocional. Se comporte com coerência devido à maturidade que você já tinha alcançado, porque é de duvidar se você permaneceu nessa maturidade. Esse é um recado carinhoso da parte de Deus para os ministros dessa casa, que estão aqui e os que estão pela internet ouvindo. Você que está na sua casa ouvindo isso, de outra cidade ou daqui, esse é um recado de Deus para você que é pastor, que é ministro do Evangelho. Nós queremos que você se manifeste, que você flua naquilo que Jesus supostamente te chamou para fazer. Porque até que vejamos os frutos, é de duvidar. Mesmo que você tenha recebido isso por meio da nossa própria profecia. Porque o que confirma é o testemunho, não são palavras jogadas ao vento. Bom, aos demais irmãos, que a misericórdia, a graça do Senhor se renove sobre nós novamente e que nós possamos experimentar o poder que Paulo experimentou para andar no sobrenatural. De verdade, irmãos, ao ouvir o Rafa compartilhar essa palavra, eu pessoalmente me sinto muito encorajado. Muito encorajado. Enquanto o Rafa falava, me lembrei de várias histórias que já vivi com o Senhor, de várias experiências sobrenaturais, de vários testemunhos que a gente já experimentou. Eu queria encorajar você. Pregue o Evangelho. Faça da sua vida uma vida vivida para a glória de Deus, sem impedimento algum.